É porque assim, eu entendo o Jorge Sampaoli. A escalação hoje não foi boa, não foi coerente com o que vem acontecendo, com o que aconteceu com o Vitor Pereira. Eu entendo que também o treinador não pode chegar também e pegar. Ele às vezes tem que ver com seus próprios olhos algumas situações. Eu acho que o Sampaoli é um cara inteligente, de que ele vai começar a analisar. Eu espero não ver o Cebolinha, o Marinho no próximo jogo. Não espero não ver o Marinho no próximo jogo. Pelo menos não como titular, tá? Na função que ele colocou ele ali. Espero ele tentar dar uma ajeitada nesse meio de campo que tá muito frouxo. Seja barrando o Thiago Maia ou alguém para botar o Igor Jesus, por exemplo. Espero que eu botaria o Gabigol no banco pro Matheus França, dentro desse esquema. E espero que a primeira opção dele de substituição não seja o Cebolinha, nem o Everton Ribeiro. Para mim, a primeira opção de banco, se ele escalar esse time, tem que ser o Matheus França. Tem que ser o Matheus França. Então, algumas coisas assim que eu espero. Vai demorar um pouco ainda. Pra... Eu não espero isso contra o Inter. Não, mas não espera o Matheus França ser a primeira opção. Os caras, não, ele não conhece ainda, cara. Não acho. Aí, ó, agora tá como? Full HD, viado. Foi? Bota maneiro, bota maneiro. Pô, lindo. Então, beleza. Vamos ver. Bigode tá fazendo uma crítica aqui à formação. Qual a formação? Escalação. A escalação, tá. Não, o que eu falei assim, Marcão, acho que pro próximo jogo ele já pode consertar algumas coisas. Um exemplo, a primeira opção dele para mudar o jogo não pode ser o Cebolinha. Deveria ser o Matheus França, entendeu? Mas o Arthur tá falando que não vai ser isso pro próximo jogo. É aí que tá, por exemplo. O que ele viu do Matheus França? Eu acho que ele viu muito pouco ainda. Ele viu no Coritiba, né? Ele viu no Coritiba, no jogo contra o Coritiba. Ele viu contra o Coritiba. Eu acho que, por exemplo, se ele jogar com 4 atrás, o lateral direito vai ser o Wesley. Porque ele viu contra o Coritiba e viu hoje. Né? Acho que esse é mais forte. O Wesley hoje ele tá à frente do Varela. Para mim tá. Para mim tá. Sei lá. Ele viu 2 jogos bem ruins do Gabriel, por exemplo. Contra o Coritiba e hoje. Será que pro próximo jogo... E aí eu tô me baseando naquilo que ele falou, né? Falou, pode jogar os 2 juntos em alguns jogos. Alguns jogos vai jogar um, outros jogos vai jogar outro. Quem sabe ele não aparece com um ponta lá, um ponta a ponta no lugar do Gabriel. E aí, por favor, que não seja o Marinho, né? Que seja, sei lá, o Matheus Gonçalves. Né? Que ele não conhece ainda, duvido. Pois é, então. Então, assim, vamos tirar o Gabigol do time, tá? O Gabigol não tá jogando bem, então vai sair do time. Vocês acham que hoje na cabeça do São Paulo entra o Matheus Gonçalves ou o Marinho? Pra mim tá claro que Marinho. Mas é que eu acho assim, Marcão, eu acho que o Marinho ele entra, ele vai ser o homem, por enquanto, de confiança se ele meter uma linha de 3 atacantes na frente. Sim. Eu acho que com 2 não fica bem firmado isso não. Ele sabe qual é. Eu acho que já entra o Matheus França. Se ele for barrar o coisa, ou entra o Matheus França ou entra o Cebolinha. Ou o Matheus França ou o Cebolinha. Eu acho que o Marinho, se você tirar ele daquela zona de conforto ali, acho que até o próprio São Paulo sabe disso, entendeu? E outra coisa também, eu fiquei meio preocupado visando isso. Caso ele torne a linha de defensiva com 4, ele só vai jogar com 2 zagueiros. Se eu usar a coerência desse jogo, ele tirou o Fabrício Bruno hoje. Sim. Mas então, pode ser que a gente nem tenha o Davi Luiz pro próximo. Que saiu logo depois machucado. Ele pode fazer ali um Fabrício Bruno e Léo Pereira, com a primeira opção sendo até o cara que eu falei no pré-jogo, o Rodrigo Caio, que entrou ali no finalzinho. Né? Sei lá, por exemplo, o próximo jogo, eu não sei se vocês viram, certamente vocês não ouviram, mas o Eric Faria deu uma informação sobre o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique não vai ser escalado todos os jogos ali, né? Não vai ser relacionado todos os jogos, porque está fazendo essa transição, essa volta ao campo, essa transição bem tranquilo. No próximo jogo, se ele tiver o Bruno Henrique, por exemplo, ele pode jogar com o Pedro e Bruno Henrique, ser a dupla de ataque, pelo lado esquerdo. E aí sai o Gabigol e ele entra com... Pode entrar até com o Marinho, como um ponto aberto mesmo pela direita. Entendeu?
Então, assim, ele vai ter muita opção. E como eu falei, né, algum tempo atrás, a bomba ia estourar na mão de algum técnico. Vai estourar na mão do Careca, porque o Bruno Henrique tá voltando, né? Então, certamente um desses 5 vai ficar de fora em algum momento, né? Hoje tá fácil de contornar, né? O Arrascaeta tá fora e o Everton Ribeiro não joga há um bom tempo, né? Então tá fácil de contornar. Mas pode ser que no futuro próximo aí estejam todos bem, né? E é o que eu espero, né? Hoje tá fácil. O Everton Ribeiro não joga bem, o Gabigol também não tá jogando bem, né? E o Arrascaeta tá fora. Eu acho que vai ficar ainda mais complicado, Marcão. Por quê? Porque um desse quarteto, novo quarteto, né, se caso ele adotar o 4-3-3, um desse quarteto é o Gerson. Um desse quarteto, inicialmente, só se o Gerson for desastroso. Um desse quarteto é o Gerson. O outro quarteto, a gente vai pensar aqui que, porra, é bizarrice barrar o Arrascaeta voltando bem. O Arrascaeta jogando 50% do que ele joga já é suficiente para ele estar no quarteto. E o Pedro, com um número de gol, hoje o Pedro são 18 jogos, 16 gols, não. 17, isso. 17, ele fez 2. Né? Fez 2 hoje. Porra, 18 jogos, 17 gols. Não tem como você barrar um cara desse. Então, meu irmão, é uma vaga só. É uma vaga só na cabeça, assim. Tô tentando, obviamente. O Gerson atual, né? Com a chegada dele, recém-chegado. De repente, numa dessa aí, o Arrascaeta cresce. E aí faz a bola chegar, por exemplo, no próprio Gabi, que tá mal. É que assim, o Gerson, ele bate na Europa e ele tem esse mesmo comportamento, galera. É esse mesmo comportamento. A gente não... O Gerson que vai para a Europa não é o Gerson do Jorge Jesus. Já é o Gerson preguiçoso que a gente reclamava. Aí ele bate na Europa porque o Sampaoli tá na cabeça dele o Gerson que duelava com ele contra o Santos. E até contra o Atlético. Não era o Gerson das últimas... do finalzinho da primeira passagem dele no Flamengo. O Gerson vai lá e fala, pô, tem um maluco lá que joga a bola e que eu posso extrair alguma coisa. O mesmo critério que ele usou para chamar o Paulo Henrique Ganso na primeira passagem dele pelo Sevilha. Foi pelo que ele viu aqui do Paulo Henrique Ganso jogando no Santos. Ali leva. O Gerson tem o mesmo problema que a gente está reclamando aqui. O Gerson não corre. Inclusive o Guendouzi vai lá e esculhamba ele. O que o Jorge Sampaoli faz? Abraça o cara e fala, é isso. E o Gerson, gente, cá entre nós, eu sei que a galera fala, não, campeonato francês, mas, pô, tu ficar em segundo lugar no campeonato francês não é também merda, não. Ainda principalmente o Olympique de Marseille, que não disputava a Champions League há muito tempo, caralho. Sim. Então, assim, e detalhe, é o começo de um trabalho, se eu não me engano, o Olympique de Marseille não é vice-campeão da Champions League, da Liga Europa, em algum ano desse, não é? O Sampaoli pisa no Olympique de Marseille em 2020, é isso? Enfim, vou perder o raciocínio aqui. Mas, assim, é um grande trabalho que ele faz no Olympique de Marseille, cara. O Milik hoje está na Juventus. Muitos jogadores ali dele estão hoje em times melhores. O Camará está na Premier League. Entendeu? Então, assim, ele evoluiu muito desses jogadores. E eu acho que esse é um processo natural. Ele não vai desistir do Gerson. Ele não vai desistir. A gente vai ficar com raiva. E aí, aquele negócio. Eu acho que ele vai apostar muito no Gerson e a tendência é acontecer o que aconteceu no Olympique de Marseille. Ele evoluiu. Ele evoluiu. Vocês não acham que o Gerson jogando avançado é pior para o Gerson nessa competição entre esses 5 jogadores? Na competição, sim, mas para o Gerson e para o Flamengo é melhor. Eu acho que para o Gerson Flamengo, acho que o Gerson é melhor. Para o Gerson, tô falando assim, atribuição, né? A atribuição dele. O Flamengo ganha. Claro que o Flamengo ganha. O Flamengo tem que depende a gente não tem reação para meia. De repente ganha um meia. Pode ser também. Pode Entendeu? ser, mas agora... Volante, por exemplo, tem muito mais volante do que meia de criação. Não sei se isso é uma boa pro Gerson, não, sabia? Mas posso falar, Marcão, eu acho que o Sampaoli vai pedir... A gente estava conversando isso, Arthur e o Cleiton. Ele vai pedir pelo menos uns 2 volantes. Sim, eu acho que o Pulgar vai ganhar um espaço com ele. Você tem o Thiago Maia. Se você duvidar, se você pensar, de repente, a parte do volante vai ficar mais concorrida do que a parte do meia. Concordo. Entendeu? Principalmente porque ele gosta do Vidal e gosta do Pulgar. E aí você pensar que o Everton Ribeiro já meio que ficou mais escanteado, a competição com o Gerson é com a Arrascaeta, por enquanto. Por enquanto, entendeu?
E aí dá para jogar os dois. Dentro do que o São Paulo desenha, dá até para jogar os dois. Ou com o Ribeiro também. O Ribeiro não sei se você tomou pro Gerson. Por exemplo, hoje, quem é o segundo volante que a gente tem no elenco? Nenhum. Hoje seria o Vidal, né? Vidal e Thiago Maia. Tem que ver. Não tem. E o Vidal não joga de segundo, né? Porque assim, Marcão. O grande problema do volante é a marcação. E eu acho que o grande problema de ser a marcação está atribuído ao Gerson também. Eu acho que principalmente o Gerson. Mas se o São Paulo acertar esse time, aí assim, a comparação é inevitável. Por exemplo, nosso meio-campo 2019 era Arão e Gerson, cara. Tinha tudo para dar errado. O Arão que a gente ficava maluco, que não marcava ninguém, e o Gerson que sempre foi isso aí que a gente tá vendo. Só que aquele time funcionava defensivamente. Eu não sei. Zagueiros bons, dois laterais bons. A coisa que me... Assim, se você me perguntar o que mais me agradou no jogo hoje foi a marcação alta. O que mais me agradou, mas disparado. Tem todo o cenário do Nublense ser um time fraco, eu entendo. Mas o que a gente recuperou de bola lá na frente foi um absurdo, cara. A gente recuperou muita bola lá na frente. Ali, entre o meio-campo, ali, intermediária adversária, até lá na frente. Se isso for uma rotina nesse time do Sampaoli, eu acho que o Gerson consegue jogar de segundo. Tendo um cara mais, sei lá, o tal do Uribe, se vier. Porque assim, Marcão, eu penso que a tendência de agora, as próximas contratações do Flamengo, contratações para vir para se titular. São jogadores de alto nível. E outra. Precisam ser, inclusive, né? Precisam. Assim, não estou falando. Por exemplo, o Pulgar veio. Mas o Pulgar, ninguém colocou o Pulgar como titular. O Pulgar vinha para comprar o elenco. Eu acho que esse perfil não vai vir. Eu acho que vai vir o cara. E se vier dois volantes, acho que os dois vêm para ser titular. O cara não, o Campos. Desculpa. Entendi. Agora, o Marcão falou um negócio. O Marcão falou um negócio aí, que é o seguinte: aquele time funcionava com Arão e Gerson. Mas vamos pensar o seguinte: é um Everton Ribeiro 4 anos mais novo e um Arrascaeta fisicamente ainda inteiro. E um Gabigol dentro de forma. E um Bruno Henrique, que é diferente de um Pedro, né? Para fazer essa composição. Eu acho que isso hoje o Flamengo não tem com esses jogadores, por exemplo. A gente não vai poder exigir a mesma coisa. Mas assim, vamos lá. Eu acho que se vier alguns reforços, é natural que o Everton Ribeiro perca pelo menos a titularidade. A gente vai ver ele mesmo. O Everton Ribeiro, filho, ó. Ele já não é titular hoje. Se você for ver o time do São Paulo hoje, ele não começa jogando. Né? Acho que o Arrascaeta é uma outra situação. Esse cara, se ele tiver em forma, ele vai jogar. E a bomba é o Bruno Henrique. É o que eu falava lá atrás. Porque se o Bruno Henrique voltar a jogar, cara, 80% do que ele era em 2019, ele vai criar um baita problema. Porque ele vai ter que jogar, irmão. Ele vai ter que jogar, o Pedro vai ter que jogar e vai sobrar pro Gabriel. E aí eu quero ver sobrar pro Gabriel. Porque eu acho que nem a torcida tá preparada para isso aí. Entendeu? Tem muita gente na torcida que adora o Gabriel, cara. E o Gabriel tem que jogar todo jogo. Mas Marcão, eu acho que a torcida adora vencer. Vou dar um exemplo. Se ele ajeitar esse time sem o Gabigol, com todo respeito, a torcida vai falar: foda-se, Gabigol. Foda-se. Só que vai ficar sempre uma sombra. Qualquer deslize é aquele negócio. Ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Quando perder a Copa do Brasil, ninguém vai falar: cadê o Gabigol? É assim, vai ficar sempre uma sombra. Tá mutado, Marcão. Tá mutado, Marcão. Se ele ficar um jogo decisivo fora aí, o Gabriel é o artilheiro dos jogos decisivos. Se ele tivesse aí, fazia gol. Vai ficar. É complicado. Por isso que eu falei assim, é uma bomba. Mas é uma bomba boa de se ter na mão, né? É uma bomba boa. O Everton Ribeiro tá fudido nisso aí. Principalmente depois da janela do meio do ano. Porque eu acho que vem... a opinião que eu acho, eu acho que o Sampaoli, quando conhecer o Matheus Gonçalves, quando conhecer Matheus França, quando conhecer Vitor Hugo, ele vai dar trabalho para o Everton Ribeiro. Porque eu acho que o Sampaoli vai preparar o Vitor Hugo de 10. Eu acho que ele vai preparar o Vitor Hugo de meio avançado, não de segundo volante. Escreve o que eu tô te falando.